meu nome é Rita e sou a enfermeira da Benéfica e Previdente e estou cá no âmbito do projeto Bairros Saudáveis para fazer uma pequena exposição relativamente à Covid-19 com as respectivas atualizações. Assim sendo, a Covid-19 é o nome dado à doença provocada pela infecção pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2, tendo surgido pela primeira vez em dezembro de 2019 na cidade chinesa de Wuhan. A sua transmissão faz-se por dois meios, ou por contacto direto ou por contacto indireto. Por contacto direto transmite-se através da projeção de gotículas ao falar, espirrar ou tossir, que irão alcançar os olhos, o nariz ou a boca dos que nos estão próximos. Por outro lado, por contacto indireto, transmite-se através de superfícies contaminadas. As evidências atuais demonstram que o período de incubação do vírus, ou seja, o período de tempo que decorre entre a transmissão do vírus e o aparecimento dos primeiros sintomas, é de 14 dias, sendo que, em média, estes se desenvolvem por volta do 5º, 6º dia. Os sintomas mais frequentemente associados à sua infecção são então a febre, uma temperatura superior a 38 graus, tosse, dificuldade respiratória, dores de cabeça, dores generalizadas no corpo, perda total ou parcial do olfato e ou do paladar e cansaço. Apesar da taxa vacinal em Portugal ser de 89,2%, as medidas de prevenção contra a transmissão do novo coronavírus devem ser aplicadas para diminuir os casos de contágio. Deste modo, as medidas que no seu dia-a-dia deve terem atenção são o distanciamento social de pelo menos 2 metros, a utilização de máscara sempre que a legislação ou as condições ambientais o justifiquem, a lavagem ou desinfecção das mãos frequente e a etiqueta respiratória, como tapar a boca e o nariz quando espirra ou tosse e descartar o lenço após a sua primeira utilização. No caso de contacto com alguém infectado ou se for o próprio a estar infectado, será necessário realizar um período de isolamento. Neste último caso, atualmente, o período de isolamento decretado é de 7 dias se apresentar assintomático ou com sintomas ligeiros, 10 dias se sintomas de intensidade moderada e 20 dias se sintomas graves ou em casos de imunossupressão. Face ao atual contexto epidemiológico, está estabelecido que o isolamento profilático se aplique a contactos de alto risco, isto é, pessoas que coabitam com um caso positivo ou tenham tido um contacto de elevada exposição com alguém infectado e, em simultâneo, trabalhem ou residam em instituições de apoio ou acolhimento a populações vulneráveis ou também serem profissionais de saúde. Se coabitar com alguém infectado, mas apresentar o esquema vacinal completo e a dose de reforço há pelo menos 14 dias, ou se estiver estado infectado pelo novo coronavírus há no máximo 180 dias, saiba que não é considerado um contacto de alto risco, não necessitando por isso de realizar isolamento profilático. Contudo, se preenche os requisitos que o consideram um contacto de alto risco, terá de fazer uma quarentena de 7 dias, devendo automonitorizar o seu estado de saúde, sendo que deve contactar a linha de saúde 24 sempre que a gravidade dos sintomas o justifique. Para além disto, deve realizar um primeiro teste de diagnóstico até ao 3º dia após a última exposição com o caso infectado e um segundo teste ao 7º dia da última exposição com o contacto infectado, tendo alta se o resultado deste for negativo. Caso se encontre em isolamento por infecção pelo novo coronavírus, deve permanecer em casa, evitando outras deslocações, deve limitar a partilha de espaços e objetos com aqueles com quem reside, proceder à lavagem frequente das mãos, limpeza e desinfecção das superfícies partilhadas, monitorização diária dos sintomas e todos os cuidados inerentes à etiqueta respiratória. No caso de habitar com alguém infectado e não preencher os requisitos para ser considerado contacto de alto risco, saiba que deve manter os mesmos cuidados, podendo sair do domicílio cumprindo as medidas de prevenção. Durante o seu isolamento, aproveite para descansar, fazer exercício, adquirir melhores hábitos alimentares, realizar atividades que lhe proporcionem bem-estar, trabalhar se a sua função assim o permitir, evitando sempre stress e outros sentimentos negativos. Relativamente ao plano de vacinação, está em marcha a administração da dose de reforço
e a vacinação das crianças entre os 5 e os 11 anos, sendo que das 89,2% das pessoas vacinadas, 44,4% já têm a dose de reforço. Atualmente, os estudos demonstram que o pico das infecções ocorrerá em breve, por volta da primeira quinzena de fevereiro, seguindo-lhe um período de maior controle. Isto quer pela elevada taxa de vacinação, quer pelo elevado grau de imunidade de grupo adquirido pelo número de contágios. Contudo, para que isto suceda é importante que, sem alarmismos, aposte na vacinação e nas medidas de proteção. Espero assim que a minha exposição lhe tenha sido útil, desejando-lhe que esta fase seja ultrapassada com otimismo e da melhor forma. Obrigada!